Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de dezembro de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, no último domingo, o Blog da Cidadania veiculou reportagem que questionou e pôs em dúvida a existência de contrato de serviços advocatícios supostamente firmado entre Viviane Barça de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, e o Banco Master. Esse contrato teria, segundo a reportagem de Malu Gaspar, de O Globo, o valor de 129 milhões de reais, e esse contrato teria feito com que o ministro Alexandre de Moraes procurasse, por exemplo, o Banco Central, a Receita Federal, vários órgãos, para interceder em favor do Banco Master, visando proteger e estimular que fosse mantido o contrato com o escritório da esposa dele. Muito bem, aqui o Blog da Cidadania disse que esse contrato de fato não existe, só o que existe até este momento que eu estou falando é uma reportagem da jornalista Malu Gaspar no jornal o Globo e depois outra reportagem da jornalista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, dizendo que além de fazer gestões junto a Gabriel Galípolo, presidente do BC, em favor do Banco Master, o Alexandre de Moraes ainda teria feito o mesmo junto a André Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal. Tanto Galípolo quanto André Rodrigues, quanto Moraes, desmentiram tudo isso. E, na verdade, as jornalistas se assentam em fontes que não são nomeadas. Seriam 6 fontes citadas por Malu Gaspar, que não tem nome, não tem rosto, não tem data, não tem nada. E esse contrato, porém, a jornalista Malu Gaspar colocou na matéria dela, no jornal O Globo, uma reprodução de trechos de um contrato sem CNPJ da empresa da esposa de Moraes, sem assinatura das partes, sem nada, porém colocou na rede, na internet, no próprio jornal, imagens de trechos desse contrato. Muito bem, o que é que acontece? Em seguida, um advogado bolsonarista que costuma entrar com ações contra o STF, contra também o presidente Lula, contra o ministro Alexandre de Moraes, Enio Martins Murad, esse jornalista, esse advogado, ele entrou com essa ação na Procuradoria-Geral da República, pedindo ao PGR, Dr. Paulo Gonet, que abrisse uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. Ontem, o PGR foi veiculado por vários órgãos de imprensa o vazamento do resultado dessa representação criminal desse advogado contra o Alexandre de Moraes. Foi um vazamento, não foi uma divulgação da PGR. Tanto a PGR quanto a Polícia Federal nada divulgaram sobre esse caso. Tudo foi vazamento. E nesse vazamento consta o trecho da decisão do PGR. E nesse trecho da decisão do Procurador-Geral da República está dito, basicamente, de uma forma que, como você vai ver, coloca em dúvida, tanto quanto eu, a existência desse contrato. O Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, fala sobre um contrato mencionado pelo tal advogado. Ele não endossa, e eu submeti esse documento apresentado como tendo sido emitido pela PGR a especialistas, tanto um linguista quanto um jurista, e você vai entender por quê. Eu fiz isso ontem mesmo
eu digo para você que até altas horas da madrugada desta terça-feira eu estava concluindo a reportagem para apresentar para você, porque, como você vai ver, ela é densa e mostra que o Procurador-Geral da República, tanto quanto o Blog da Cidadania, duvida da existência desse contrato oficialmente e concertado entre as partes, entre o escritório de Viviane Barça de Moraes e o Banco Master. O fato é que esse contrato ele foi achado no celular de Daniel Vorcaro, o controlador do Banco Master, que chegou a ser preso, mas em momento nenhum foi apresentado qualquer anuência, foi apresentada qualquer anuência da Viviane Barça de Moraes. Na verdade, sobre a Viviane Barça de Moraes, consta apenas um serviço em março de 2024 em um processo de calúnia e difamação contra um jogador de rugby movido pela empresa Gafisa, que foi comprada pelo Daniel Vorcaro, dono do Master, em um processo que ele costuma promover com várias empresas. Ele compra a empresa quebrada, injeta dinheiro e depois vende. E essa empresa Gafisa é dele e moveu um processo criminal por crime contra a honra contra esse jogador de rugby. A mulher de Moraes defendeu o Banco Master, nesse caso, inclusive, nem ganhou a ação. E é a única gestão de Viviane Barça de Moraes pelo Banco Master que há no Poder Judiciário. Mais nada, ela nunca prestou mais serviço nenhum para o Banco Master e foi há bastante tempo, quase 2 anos atrás. Vamos assistir, então, reportagem que mostra que o Procurador-Geral da República tratou como suposto o contrato entre Viviane Barça de Moraes e Daniel Vorcaro / Banco Master. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Claro, claro. Ô doutor, me fala uma coisa. A sua equipe continua com o Alexandre, não é? Você não saiu do caso. Vamos explicar isso. Explica esse caso direito. A gente teve acesso a essa decisão da PGE, que é um posicionamento, né, que foi assinada pelo Procurador-Geral, o Paulo Gonet, que é uma resposta a um pedido de investigação da conduta do ministro Alexandre de Moraes. O advogado, Enio Murá, ele elencou ali todas as matérias que vieram, né, desde a revelação do contrato, também as matérias, principalmente da colunista Malu Gaspar, que mostraram que o Alexandre de Moraes teria entrado em contato, supostamente, para falar sobre o caso Master com o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, e pede que seja investigada, que a PGR abra uma investigação sobre se esse contrato do Master com a esposa do Alexandre de Moraes e essa suposta participação do Alexandre de Moraes não configuraria ali um desvio dos princípios da administração pública. E aí, o Paulo Gonet respondeu arquivando esse pedido de investigação, falando que não existiam provas. Ele fala, né, do contrato, porque também surgiu também muitas informações de que esse contrato não existiria. Ele trata o contrato como existente, mas ele diz que, a priori, não há qualquer indício de ilicitude. Mas toda a decisão do Paulo Gonet, Rafa, é embasada no argumento de que não existem provas. Ele diz que todas as matérias que tratam do assunto foram feitas a partir de fontes anônimas,
de informações anônimas e que, por conta disso, não há como se levantar prova ou se questionar. Ninguém vai tirar o Moraes do poder se continuarem jogando dentro das 4 linhas. Esse cara manipulou o jogo para ver o presidente Bolsonaro preso. Ele manipulou o jogo quando Daniel Vorcaro foi preso. Ficou 11 dias só e essa semana foi até jantar na casa dele. Ele manipulou o jogo quando a esposa dele foi pega num contrato de 129 milhões com o Banco Master. E se vocês continuarem jogando dentro das 4 linhas, nada vai acontecer. Cabeça de Ovo tem o apoio dos Moreira Salles, a família que vende nióbio para os Estados Unidos da América. A família que essa semana o Brasil todo tentou cancelar, mas conseguiu somente cancelar a Havaianas. Mas adivinha, vale somente 0,3% da fortuna deles. É tipo perder uma moeda de 50 centavos no sofá. Para derrubar a família Moreira Salles tem que começar pelo Banco Itaú. Para derrubar o Moraes tem que ir pela filha dele, Giuliana Barsi de Moraes, a sócia da mãe, o calcanhar de Aquiles. O que deixaria um pai mais fora de controle do que ver a própria filha cair. Olha só, Sheila, essa história de que o Alexandre já estava se interessando, vamos dizer assim, pelo assunto Master, ela já corria em Brasília há alguns meses, mas é impossível, e está se mostrando aí impossível, ter uma prova de que houve essas conversas. Bom, como você vê, o artigo do blog da Cidadania dizendo que o contrato de Viviane Barsi de Moraes com o Banco Master não existia, chegou longe. Acaba de ser citado aí nessa matéria do Metrópolis. Eu, inclusive, andei conversando, entre aspas, com esse jornalista do Metrópolis e ele veio me dizer o seguinte: e aí, Eduardo, você vai se retratar em relação ao Banco Master? Você disse que o contrato não existia, né? Eu disse, não, eu não vou me retratar porque o Procurador-Geral da República, ao contrário do que vocês estão dizendo, ele não endossou a existência do contrato, muito pelo contrário. Sabe o que é mais interessante? A quantidade de gente que leu o meu artigo. Você sabe quem veio me cobrar por conta do Alexandre de Moraes? Eu vou te mostrar agora. Você se lembra do Glenn Greenwald? Lembra-se dele, da Vaza Jato? Você sabia que o Glenn Greenwald mudou de postura? O Glenn Greenwald não é mais esquerda, agora ele é de extrema direita. E veio aqui me cobrar. Ele foi caçar o que eu já disse no passado sobre Alexandre de Moraes. Olha isso. Ele foi resgatar mensagens minhas. Essa aqui, por exemplo, é de 2016, 9 anos atrás. Eu escrevi no Twitter, então: Temer fez do Brasil uma cena do filme Minority Report e do fascista Alexandre de Moraes um Tom Cruise de fancaria. E fiz outras críticas que ele colocou aqui, tudo com 8, 9 anos atrás, né? E aí ele diz: vocês acusam alguém dos piores crimes que conseguem imaginar quando a pessoa se opõe aos seus líderes, depois agem como se nada tivesse acontecido e os transformam em heróis quando servem ao seu partido. Eu vou dizer para você o que eu respondi para ele. Eu disse: olha, Glenn, o negócio é o seguinte, eu lá em 2016, eu era de esquerda e apoiador do presidente Lula, votei no presidente Lula, e hoje eu continuo exatamente onde eu estava em 2016. Quem mudou foi você e o Moraes, né? O Moraes hoje é um cara muito mais próximo da esquerda, não diz mais as coisas que ele dizia sobre a esquerda, ele aprendeu muito também, soube reconhecer. E você, Glenn, você deixou de ser da esquerda e foi para a extrema-direita, né? Seu falecido marido, inclusive eu não citei isso, mas eu pensei, né? Seu falecido marido era um militante do PSOL. E de onde ele está, ele deve estar muito triste com o que o Glenn Greenwald está fazendo. Bom, seja como for, minha amiga, meu amigo, o contrato da mulher de Alexandre de Moraes com o Master, que foi veiculado aí pela Malu Gaspar, que foi disseminada a informação sobre suposto contrato pela Malu Gaspar, do jornal Globo, esse contrato, pelo visto aqui, ele não existe.
e não houve por parte do Procurador-Geral da República, como você vai ver nesta edição, nenhum endosso à existência desse contrato. A Malu Gaspar falou desse contrato com todos os detalhes que todo mundo sabe, 129 milhões e tal, e de fato foi achado, você quer ver, tem aqui a menção dela mesma, que o contrato estava no celular do Daniel Vorcaro. O documento também poderia ter ido parar nas mãos de outros executivos e funcionários do banco. E ela colocou aqui nessa matéria aqui trechos do contrato, não é, falando sobre os 3 milhões e tal, porque uma fonte da Polícia Federal teria passado para ela esse contrato, só que é um contrato sem assinatura nenhuma, sem absolutamente nada que diga que o contrato é real. Ele é um pedaço de papel digitalizado, inclusive aqui não dá para ver, mas tem até o fato de que esse contrato nem traz, nesse que estava no celular do Vorcaro, nem traz o CNPJ da empresa da Viviane Barsi de Moraes. O fato, minha amiga, meu amigo, é que esse contrato é só um pedaço de papel digitalizado, né? Ou nem é um pedaço de papel, foi printado, foi digitalizado, escrito no computador e digitalizado e colocado, enviado ao celular do Daniel Vorcaro. Isso significa que o contrato existe? Não. Existe prova? Não. Existe algum tipo de ação da Viviane Barsi de Moraes, do escritório dela, para o Daniel Vorcaro? Sim, apenas uma. E essa atuação é de março de 2024, num processo sobre crime contra a honra. E esse processo foi movido pela Gafisa contra um jogador de rugby que teria difamado a empresa comprada por Daniel Vorcaro, e a Viviane de Moraes atuou nesse caso, inclusive perdeu a causa. Bom, seja como for, não há mais nada, inclusive a própria Malu Gaspar reconhece que Banco Central, CAD, Receita Federal, nenhum órgão registra nada, nenhuma ação da mulher de Alexandre de Moraes, além dessa de lá de 2024. Então não tem atuação dela para o Vorcaro, nenhuma, além daquela de quase 2 anos atrás. Não tem assinatura dela no contrato, esse contrato que está sendo dito aí, ele não tem assinatura de ninguém, nem dados da empresa, como o CNPJ da empresa do Moraes, da mulher do Moraes, tem. E aí, o que a gente tem aqui é a Malu Gaspar reclamando do silêncio do Gonê, como se isso fosse sinal de que haveria algo de errado. E o Gonê se pronunciou ontem, tranquilamente, e arquivou o contrato da mulher de Moraes com o Master, não é ilícito, diz o PGR, e aqui ele põe um trecho. Aqui, esse veículo aqui, porque essa decisão do Procurador-Geral da República, ela é uma decisão sigilosa. Não era para vir a público, vazou. Alguém vazou para a imprensa, para o portal Metrópolis, e o portal Metrópolis divulgou e os outros veículos copiaram. Muito bem. Aqui você tem um ponto que diz o seguinte, preste atenção nesse ponto aqui, que nós vamos voltar a ele. No que tange ao contrato mencionado entre a doutora Viviane Barsi de Moraes e o Banco Master, não se vislumbra a priori qualquer ilicitude que justifique a intervenção desta instância, ou seja, da PGR. Ponto. Fica por aí, tá? Então, no que tange ao contrato mencionado, tá? Então, vamos lá. Eu vou apresentar para você o produto de um trabalho que o Blog da Cidadania fez desde o fim da tarde de ontem até a madrugada desta terça-feira, e
com a ajuda de 2 especialistas das minhas relações pessoais. Um deles é linguista, inclusive é professor de linguística, e também de um jurista, amigo meu, que participaram junto comigo desse projeto de construir essa reportagem que vai mostrar para você que, até o momento, o que existe é a versão da jornalista Malu Gaspar sobre esse contrato, e o Procurador-Geral da República, ao se referir a esse contrato, ele não disse que o contrato existe. Vamos ver a reportagem que eu preparei para você. PGR duvida de existência de contrato com Master, por Eduardo Guimarães. Paulo Gonet arquivou denúncia criminal contra Alexandre de Moraes sem assumir existência de contrato entre a esposa dele e Banco Master. Devido à desinformação oriunda de interpretação equivocada e ou mal intencionada sobre o despacho do Procurador-Geral da República na última segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, submeti o teor desse despacho a especialistas como um linguista e um jurista. O resultado da análise tripartite do material, produto da opção deste que escreve pelo bom jornalismo no estrito sentido da palavra, você confere agora. O texto de Paulo Gonet foi vazado no mesmo dia de sua emissão. O Procurador-Geral da República, a certa altura da decisão em tela sobre representação criminal contra o ministro Alexandre de Moraes, tratou da seguinte forma o material que lhe foi apresentado. No que tange ao contrato mencionado entre a doutora Viviane Barsi de Moraes e o Banco Master, não se vislumbra a priori qualquer ilicitude que justifique a intervenção desta instância. A frase em questão foi proferida por Paulo Gonet Branco, o Procurador-Geral da República do Brasil, em um despacho sigiloso datado de 27 de dezembro de 2025, no qual ele determinou o arquivamento de uma representação criminal. O despacho sigiloso foi vazado por fonte incerta e não sabida. Vale explicar que o documento tramitava em sigilo na Procuradoria-Geral da República e teve seu conteúdo revelado por veículos de mídia no dia 29 de dezembro de 2025, apenas 2 dias após a sua assinatura. Sites como UOL, CNN, Brasil, Metrópolis, Gazeta do Povo, Estadão, G1 e outros publicaram trechos integrais ou extensos da decisão, incluindo a frase no que tange ao contrato mencionado entre a doutora Viviane Barsi de Moraes e o Banco Master, não se vislumbra a priori qualquer ilicitude que justifique a intervenção desta instância. Como isso ocorreu? A PGR classificou o processo como sigiloso, o que é comum em representações criminais iniciais contra autoridades com foro privilegiado. A assessoria da PGR, quando procurada por jornalistas, recusou-se a comentar, alegando exatamente o sigilo do processo. Apesar disso, o despacho vazou rapidamente, provavelmente por meio de uma fonte interna na PGR ou no próprio sistema judicial, um vazamento clássico comum em Brasília quando há grande interesse político-midiático. Não há identificação pública da fonte exata, quem vazou, e a origem permanece incerta e não sabida até o momento, 30 de dezembro de 2025. Nenhum veículo assumiu ter recebido o documento de forma oficial ou indicou a fonte, o que é padrão em casos sensíveis para proteger informantes. O vazamento gerou repercussão imediata, tanto na oposição, que usou para criticar blindagem serviçal de Gonet, quanto em perfis alinhados ao governo e ao STF, que destacaram o arquivamento como prova de ausência do crime. Em resumo, o despacho era sigiloso, mas foi vazado de forma clara e ampla pela imprensa em menos de 48 horas após a sua emissão. A fonte do vazamento continua desconhecida publicamente, que é típico desses casos de alta sensibilidade política envolvendo o STF, PGR e figuras como Alexandre de Moraes. Não há indícios de que a PGR ou o STF tenham iniciado apuração formal sobre o vazamento em si até agora. Essa representação pedia a investigação de supostas irregularidades envolvendo o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e o Banco Master, com base em reportagens jornalísticas.
Gonê concluiu que não há elementos iniciais que configurem crime ou justifiquem a atuação da PGR, enfatizando uma avaliação preliminar, a priori, sem indícios de ilicitude. A ação representação criminal foi proposta pelo advogado Enio Martins Murad, um profissional de Mato Grosso do Sul, conhecido por ajuizar petições e representações contra figuras do judiciário e do governo federal atual, como Alexandre de Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Murad tem histórico de ações alinhadas a pautas conservadoras e críticas ao STF, incluindo pedidos de impeachment de ministros e investigações sobre supostas irregularidades. Ele é ligado à oposição de direita, especificamente ao bolsonarismo e a setores que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, Murad já protocolou representações semelhantes contra Moraes em outros casos, como alegações de abuso de autoridade ou interferências indevidas. Suas ações frequentemente ecoam narrativas promovidas por senadores e deputados da oposição bolsonarista, como Sérgio Moro, Hamilton Mourão e outros parlamentares do PL e do Novo, que usam esses pedidos para questionar a imparcialidade do judiciário e do governo Lula. Essa oposição serve principalmente aos interesses do bolsonarismo, visando desgastar instituições percebidas como alinhadas ao governo petista, como o STF sob Moraes, e mobilizar bases eleitorais conservadoras para fins políticos, como eleições futuras ou narrativas de perseguição contra a direita. O contrato não foi mencionado inicialmente por Gonê ou pela PGR, mas sim introduzido na representação criminal proposta pelo advogado Enio Martins Murad. Na petição, Murad anexou e citou o suposto contrato como base para suas alegações de irregularidades, argumentando que ele indicaria conflitos de interesse ou favorecimentos indevidos por parte de Alexandre de Moraes em relação ao Banco Master, cujo dono, Daniel Vorcaro, foi preso em operação da Polícia Federal por suspeitas de fraudes financeiras. A menção ao contrato na frase de Gonê, o contrato mencionado, é uma referência indireta e neutra ao que foi alegado na petição de Murad, sem endosso ou confirmação de sua existência ou validade pela PGR. Gonê usa o termo mencionado para se referir ao que foi apresentado pelo advogado, tratando-o como alegação preliminar a ser avaliada e não como um fato estabelecido. A frase sugere que Gonê adota uma postura cautelosa e não assume a existência ou a veracidade do contrato como fato comprovado. Vamos quebrar, então, a análise linguística e contextual. Vamos ler a estrutura da frase. Abre aspas. No que tange ao contrato mencionado, fecha aspas, o uso de mencionado em vez de existente, firmado ou comprovado indica que Gonê está se referindo a algo alegado ou citado por terceiros e, no caso, o advogado Murad na petição, sem validar sua autenticidade. É uma formulação típica em despachos jurídicos para lidar com elementos probatórios iniciais, evitando presumir fatos não investigados, como, por exemplo, a legitimidade desse contrato que foi abordado pela PGR porque estava no celular de Vorcaro, não porque tenha havido alguma comprovação da PGR de que o contrato existe. O PGR não analisou nada, ele só pegou a reportagem da Malu Gaspar, que consta da peça do advogado Enio Murad, e disse a posição dele sobre o que estava ali. Ele não foi pesquisar se o contrato existe. Por isso que ele fala em contrato mencionado. Diz ele, não se vislumbra a priori qualquer ilicitude. A priori reforça uma avaliação preliminar, baseada apenas nas informações apresentadas na representação, sem aprofundamento ou investigação formal. Isso implica que, mesmo assumindo hipoteticamente a existência do contrato para fins de análise inicial, não há indícios iniciais de ilegalidade que justifiquem a intervenção da PGR como abertura de inquérito. Que justifique a intervenção desta instância refere-se à PGR como instância enfatizando que o caso
não atende aos critérios para ação prossecutorial, como elementos mínimos de crime, exemplo, advocacia administrativa ou tráfico de influência. Contexto do contrato anexado. O contrato foi anexado por Murad na representação à PGR com base em uma reportagem da jornalista Malu Gaspar, publicada em O Globo em dezembro de 2025. Gaspar relatou que o documento, um suposto acordo de 129 milhões por serviços advocatícios do escritório de Viviane Barsi de Moraes ao Banco Master por 36 meses, lhe foi passado por uma fonte anônima da Polícia Federal envolvida na operação contra o banco por fraudes como pirâmides financeiras e lavagem de dinheiro. Malu Gaspar, em entrevistas e posts subsequentes, como no Estúdio I e Instagram, descreveu o processo de apuração, confirmando que a fonte era da Polícia Federal e que o contrato ligava Viviane ao banco com alegações adicionais de que Moraes teria intercedido junto ao Banco Central via Gabriel Galípolo em favor do Master. No entanto, Gonê, no despacho, trata o contrato como uma alegação jornalística anexada à petição, sem provas adicionais de autenticidade ou de conduta ilícita por Moraes. Ele arquivou o pedido por falta de elementos concretos, argumentando que relações contratuais privadas, como a advocacia, não configuram crime sem evidências de interferência indevida. Isso reforça que a PGR não assume o contrato como real, mas o avalia hipoteticamente para descartar ilicitude inicial. Em essência, a frase é uma negação preliminar de intervenção, mantendo neutralidade sobre a existência do contrato para evitar pré-julgamentos, alinhada à função da PGR de filtrar representações sem base sólida. Se novas provas surgirem, através de outras investigações da Polícia Federal, por exemplo, o caso poderia ser reaberto. Todavia, com base no apresentado, o Dr. Paulo Goné Branco o considerou insuficiente para a abertura de qualquer procedimento investigativo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.